Hoje, no Tarek Notícias, grupos de direitos humanos pedem intervenção da ONU na fronteira entre a Venezuela e Colômbia. Câmara aprova projeto que prorroga prazo para estados e municípios do Brasil remanejarem fundos. Disputa sobre vacina derruba primeiro-ministro da Eslováquia. Após primeira reunião do Comitê da Covid, o presidente Jair Bolsonaro diverge de Queiroga e Pacheco sobre distanciamento. Fracassa novo voo de teste do foguete Starship da SpaceX. Hamilton Mourão defende critério de antiguidade na escolha de novos comandantes das Forças Armadas. Eu sou Tarek Lakes e está no ar o Tarek Notícias. Grupos de direitos humanos na Venezuela e na Colômbia pediram hoje para que a ONU nomeie um enviado para resolver a crise humanitária causada por um confronto entre tropas venezuelanas e grupos armados colombianos. A Colômbia estima que cerca de 4.000 venezuelanos atravessaram a fronteira desde o dia 21 de março. Na ocasião, houve uma ofensiva no exército da Venezuela. Uma parte desses exilados acusou os soldados venezuelanos de prisões arbitrárias, morte de civis, saques e incêndios a residências. O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, negou que isso tenha acontecido. Cerca de 60 grupos de direitos humanos assinam a carta em que afirmam que consideram urgente que o secretário-geral da ONU aponte um enviado especial para a crise da fronteira. A ONU ainda não respondeu a pedidos de entrevista. Na semana passada, o governo de Nicolás Maduro disse que 2 soldados foram mortos em confrontos e que grupos armados haviam colocado minas terrestres na região. Grupos civis afirmaram que ao menos 4 pessoas foram mortas pelas forças especiais do governo enviadas à área. O presidente da Colômbia, Iván Duque, disse que o governo da Venezuela dá apoio a dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e do Exército de Liberação Nacional. Nicolás Maduro nega que dê apoio a esses grupos. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que prorroga até o fim de 2021 a autorização para que os estados e municípios façam remanejamento de recursos remanescentes em seus respectivos fundos de saúde e de assistência social. O texto também prorroga prazos para estados e municípios negociarem dívidas com a União. Como sofreu alterações na Câmara, o projeto retorna à análise do Senado, que aprovou a matéria no dia 16 de março. A proposta altera uma lei aprovada pelo Congresso no ano passado, que autorizou enquanto durasse o estado de calamidade pública a realocação de verbas de anos anteriores que ainda estavam nos fundos de saúde e de assistência social dos entes. O decreto de calamidade, porém, se encerrou no fim do ano passado e, segundo o relator da matéria, deputado Roberto Alves, do Republicanos de São Paulo, ainda havia um saldo de 23 bilhões e 800 mil reais pendente de utilização, sendo 9 bilhões e meio de reais para os estados e o Distrito Federal e 14 bilhões e 300 mil reais para os municípios. O texto também altera de 30 de junho de 2021 para 31 de dezembro de 2021 a data a partir da qual a União poderá aplicar penalidades nos entes que descumprirem regras de limitação de despesas previstas na legislação que trata da renegociação de dívidas dos estados. Além disso, a proposta abre caminho para que estados que estejam em regime de recuperação fiscal possam, por exemplo, reajustar salários, criar cargos e contratar servidores. Isso porque, pelo texto aprovado, as vedações hoje previstas para entes federados que estão no regime podem ser afastadas, desde que isso esteja previsto no plano de recuperação fiscal. Atualmente, a legislação prevê a possibilidade de ressalvar as vedações apenas a partir do 4º ano de vigência do regime. Vamos agora com notícias internacionais, porque o primeiro-ministro da Eslováquia, Igor Matović, renunciou ao cargo ontem após uma crise gerada pela negociação de 2 milhões de doses das vacinas russas Sputnik V. Matović defendia a compra do imunizante russo para tentar pôr fim à curva de casos e mortes no país, apesar de iniciarem uma trajetória de queda. Os números diários do coronavírus na Eslováquia ainda estão altos. A chegada das doses no início de março abriu uma cisão dentro do próprio governo eslovaco. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ivan Korčok, descreveu a vacina como uma ferramenta de guerra híbrida da Rússia. A situação política então se agravou. De acordo com uma pesquisa de 21 de março, mais de 80% dos eslovacos queriam a renúncia de Matović. A presidente Zuzana Kaputova designou o ministro das Finanças, Eduard Heger, para sucedê-lo durante uma cerimônia na capital
Bratislava, com a participação dos 3 políticos transmitida ao vivo pela televisão eslovaca. Eduard Hedger, de 44 anos, é um ex-economista e empresário conhecido pelo seu pragmatismo. Membro do mesmo partido político de Matović, assumiu como ministro das Finanças em março do ano passado. A Eslováquia pertence à União Europeia e as agências do bloco ainda não aprovaram Sputnik V. Alguns países, porém, têm feito acordos bilaterais com a Rússia para a compra da vacina. Segundo dados publicados na revista The Lancet, a Sputnik V é segura e tem mais de 91% de eficácia. Desde o início da pandemia, a Eslováquia registrou quase 360 mil casos de Covid-19. A doença deixou mais de 9.624 mortos. O país tem cerca de 5 milhões e 400 mil habitantes. Aqui no Brasil, o comitê formado por governo e congresso, criado na semana passada para discutir ações contra a pandemia da Covid-19, teve a primeira reunião hoje. Após o encontro, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento no qual voltou a criticar as medidas de distanciamento social. Nesse ponto, o discurso de Bolsonaro divergiu de outros participantes da reunião que também fizeram pronunciamento. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM. Primeiro falaram com a imprensa Rodrigo Pacheco e Marcelo Queiroga. Na fala dos dois, em algum momento, surgiu a defesa das medidas de distanciamento social para conter a pandemia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, também participou da reunião. Rodrigo Pacheco citou o feriado de Páscoa neste fim de semana e disse que as pessoas não devem se envolver em aglomerações. Ele também pediu uma comunicação uniforme da Presidência da República para alertar a população sobre o uso de máscaras e o distanciamento. Segundo o presidente do Senado, foi Queiroga quem sugeriu que os avisos de prevenção sejam reforçados durante o feriado da Semana Santa. O presidente Jair Bolsonaro fez o pronunciamento sozinho durante o anúncio da retomada do auxílio emergencial após as falas das 3 autoridades anteriores. Como tem feito desde o início da pandemia, o presidente afirmou que o isolamento social prejudica a economia. Ele voltou a criticar as medidas de governadores que adotaram a restrição da circulação de pessoas. Em seu pronunciamento, o presidente não estava usando máscara, ao contrário das demais autoridades. O Brasil vive atualmente a fase mais crítica da pandemia desde que os primeiros casos de coronavírus começaram a ser registrados no país há pouco mais de um ano. Os números de mortes e de novos infectados têm registrado sucessivos recordes. A sobrecarga do sistema hospitalar tem gerado fila nas UTIs e ameaça de falta de remédios e de insumos. No estágio de descontrole da pandemia, como é o caso do Brasil, os cientistas e autoridades sanitárias recomendam a adoção de medidas de restrição de circulação para conter a aceleração do contágio do coronavírus. E olha, depois de 3 tentativas sem sucesso, o novo protótipo do foguete Starship da SpaceX voltou a cair ontem durante seu 4º voo de teste, segundo confirmou no Twitter o fundador da empresa, Elon Musk. O foguete SN-11 foi lançado das instalações da empresa no sul do Texas, nos Estados Unidos, por volta da 1h da tarde, horário local, 10 horas da manhã, horário de Brasília, e iniciou a subida de 10 km com algumas falhas de vídeo. Estava descendo a superfície quando o sinal de vídeo foi perdido novamente. O SN-11 é o 11º protótipo da Starship que a SpaceX espera que um dia seja capaz de voar em missões tripuladas à Lua, Marte e além. Foi o 4º a fazer um voo de teste com a tentativa de retorno ao solo para um pouso vertical suave. O SN-8 e o SN-9, que foram lançados em dezembro e fevereiro respectivamente, caíram durante o pouso e explodiram, enquanto o SN-10 conseguiu pousar com sucesso, mas explodiu alguns minutos depois do teste de 3 de março. Apesar dos fracassos, os analistas consideram que a SpaceX está compilando dados muito valiosos, que poderão ajudar a acelerar o desenvolvimento de seu programa espacial. Com o tempo, a SpaceX planeja combinar a nave Starship com um foguete Super Heavy, criando um sistema totalmente reutilizável. Esta versão final terá 120 metros de altura e poderá transportar 100 toneladas métricas na órbita da Terra, o veículo de lançamento mais potente já desenvolvido. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu hoje que o presidente Jair Bolsonaro considere o princípio da antiguidade na escolha dos novos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Ontem, os 3 comandantes foram demitidos. Eles pretendiam entregar os cargos em solidariedade ao então ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, demitido pelo presidente.
mas o presidente se antecipou e determinou a saída deles. Hamilton Mourão afirmou que a saída de Edson Pujol, Ilques Barbosa e Antônio Carlos Moretti Bermudes foi abrupta, mas que é uma prerrogativa do presidente fazer as mudanças. Esta foi a primeira vez em pelo menos desde 1985 que os comandantes das três forças deixam o cargo ao mesmo tempo sem ser em período de troca de governo. A saída dos comandantes foi anunciada após Pujol, Barbosa e Bermudes se reunirem com o novo ministro da Defesa Walter Braga Neto, que até então chefiava a Casa Civil da Presidência. De acordo com Hamilton Mourão, Braga Neto é um general provado, testado, que foi responsável por missões como a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro e, portanto, tem pleno conhecimento e capacidade para substituir o ministro Fernando. O Tarek Notícias de hoje termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição, está aqui no nosso canal. E se inscrevam no meu canal, me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quarta-feira e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!